Aula número 2, Teologia Contemporânea, parte B. Vamos falar um pouco sobre a teologia social de Calvino. Muitas pessoas não conhecem o pensamento social de Calvino em pleno século XVI. Não foi somente um homem espiritual e eclesiástico, mas também de políticas sociais. Ele se preocupou muito com a situação social do seu povo. Ele se esforçou para entender qual o papel da igreja, como reconstruir uma sociedade justa. Primeiro, Calvino era teólogo e pastor acima de tudo, mas ele construiu sua teologia social a partir da convicção de que Cristo é Senhor em todos os aspectos da vida humana e que a palavra de Deus deve regular todas as áreas da vida. Numa época que não falava-se de comunismo, e nem Karl Marx tinha nascido. Mas ele não era comunista. Ele, inclusive, valorizou o trabalho e o lucro. Os puritanos que o digam. Não podemos dissociar o pensamento social de Calvino na época que ele viveu. Sua teologia brotou da Bíblia e suas questões sociais para dirimir a sociedade tão enferma daquela época revelou-se em Genebra, quando ele passou a maior parte da vida pregando, pastoreando e ensinando. Ali ele foi grande, muito popular e muito rejeitado também. Foi ali que ele fez reformas sociais grandiosas para a época. Primeiro, ele era o chefe, o pastor da igreja. Depois vinha o magistério, defender a cidade, guardar a cidade, executar os prisioneiros, no caso de ser juiz, e por fim um conselho de Genebra, composto de conselheiros de entre os tribunais da cidade, que julgavam as questões criminais concernentes aos leigos. Em 1536, Genebra adotou oficialmente a reforma. Durante esse período, a reforma fez grandes movimentos sociais em Genebra, mudando a situação da época. Como era Genebra e a Europa? Pobreza extrema, agravada por impostos pesados. Trabalhadores oprimidos com baixo salário e jornadas extensas de trabalho. Analfabetismo e a ignorância. Embriaguez, prostituição, vício do jogo de cartas, jogo de azar, trevas espirituais. Essa é uma situação que necessitava de intervenção social e espiritual, econômica e política. Guilherme Farel foi o grande líder dessas mudanças de Genebra. E o conselho começou a regulamentar a vida dos cidadãos. Primeiro, proibiram-se danças de ruas, polícia para manter a ordem nas ruas, leis que regulamentavam o uso dos bares, proibiam jogos de azar, proibia blasfemar o nome de Deus, proibia servir bebidas durante o horário da mensagem bíblica, proibido vender pão e vinho a preço dos estipulados, são proibidos todos os dias santos, a exceção do domingo, passe obrigatório a todo cidadão de Genebra irem ouvir o sermão de domingo, sob a pena de pesadas multas, e a instrução pública se torna obrigatória pela primeira vez na Europa. Então você faltar ao culto, você era multado. Eita, se hoje fosse assim, já imaginou? Muito bem. As pessoas não estavam satisfeitas por essa severidade. Nesse período chegou Calvino em Genebra. Ele estava de passagem e ficou vários anos, com 27 anos de idade, e Farel soube que Calvino estava ali, foi visitá-lo e pediu ajuda para entregar-se ao trabalho de reforma protestante ali. E Calvino ensinou o quê? Que a pobreza, a miséria, a opressão, a perversão, a corrupção estava enraizado na natureza decaída do homem. O homem é pecador. Lá do Éden, o homem está assim. Para ele, o pecado do homem havia trazido toda sorte de transtorno, a ordem social. A queda do homem introduziu perturbações profundas na sociedade humana, incluindo distúrbios na vida conjugal e familiar. Calvino denuncia nesse contexto a estocagem de alimentos para elevar o preço, a especulação financeira, o egoísmo, a avareza e a maldade do homem. E ele elabora os seus fundamentos. Senhorio de Cristo, teologia social de Calvino era que Cristo é o Senhor e deve ser exaltado. Uma vida nova dada ao indivíduo, abrange a restauração de todo o universo, reconstruir a sociedade,
Calvino não concebia a total abolição das classes sociais. Ele concebia a coexistência harmônica entre a igreja e instituições como o Estado, a sociedade e a família como suas respectivas estruturas de funcionamento. É na igreja, porém, que as relações sociais de trabalho sofrem profundas alterações em ensino reformador. Na igreja, Jesus estabelece entre os crentes a justa redistribuição dos bens destinados a todos. Quando Calvino fala em restauração social, ele tinha em mente uma sociedade civil governada por crentes reformados que aplicassem os princípios bíblicos de sociedade, política e economia, um Estado orientado pela igreja no exercício de suas funções. Para Calvino, a reforma social não é perfeita, porque os efeitos do pecado não são eliminados na terra, só no céu. Ele era um grande teólogo, grande pastor. Muito bem. Quando vai ocorrer a completa reforma da sociedade? Quando o reino de Deus se efetuar na terra, no grande dia do Senhor. Para Calvino, a igreja é uma antecipação do reino de justiça a ser introduzido por Cristo em sua vinda. Como tal, ela funciona no presente como uma sociedade provisória, governada pela lei de Cristo, embora já refletindo esses ideais, a igreja não é perfeita, mas procura se aperfeiçoar. Daí, respondemos as seguintes perguntas. Quais as responsabilidades da igreja nessa restauração provisória da sociedade? 3 aspectos. Primeiro, o ministério didático de ensino da palavra de Deus, instrução pública, particular, culto doméstico, culto público, sermões, orientação individual e administração dos bens outorgados por Deus ao Estado e ao indivíduo. Em outras palavras, mordomia cristã. O dia de trabalho, descanso. Só Deus alimenta o homem e dele vem as forças e as condições para que o homem trabalhe e com seu suor compre seu pão. O trabalho, portanto, é algo digno, pois é a realização da vontade de Deus para o homem. Assim, o homem não se realiza plenamente, senão no trabalho. Foi para isso que foi criado e vocacionado, conforme está escrito em Gênesis 1 e 2. O pecado tirou a alegria e a graça que acompanhava o trabalho no início. E quanto ao descanso, o sábado cristão, que é o domingo, 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás, que no caso nosso é o domingo. A função da pregação é ensinar, a função da palavra de Deus, denunciar do púlpito a prática da cobrança de juros excessivos por parte de agiotas, denunciar vadiagem, parasitagem. Aí, se Calvino vivesse no Brasil hoje, hein? O que ele diria do Bolsa Família? Então, defendendo o trabalho. Calvino também falava contra o desemprego causado pela ganância dos ricos e também o ministério da pregação da palavra, instruindo os empresários, patrões e trabalhadores para diminuir a vida do pobre, diminuir a distância entre o rico e o pobre e também viver com empreendedorismo. Então, o calvinismo valoriza o trabalho, valoriza o lucro e o empreendedorismo. Por outro lado, a igreja tinha outro ministério, que é o ministério político. E hoje em dia, quando se fala em político evangélico, é um Deus nos acuda, mas a relação entre a igreja e o Estado. Calvino diz o seguinte, sobre Romanos 13, de 1 a 7. Paulo menciona as autoridades e nossos deveres para com elas. Para Calvino, a igreja e o Estado são duas instituições procedentes de Deus. São instrumentos de Deus para a vinda do seu reino na terra. A igreja constitui-se como as primícias deste reino vindouro, como já vimos. O Estado, por sua vez, deve manter-se a ordem provisória na sociedade humana. Igreja e Estado convivendo pacificamente. Qual a missão do Estado no pensamento de João Calvino? Manter a ordem na sociedade, prover o sustento da igreja, prover os meios necessários para que haja a pregação fiel da palavra de Deus. O Estado não pode gerenciar a igreja. E ele criticava os demais reformadores que pregavam uma união entre igreja e Estado. Que o Estado tomasse conta dos negócios da igreja, como ocorreu parcialmente na Alemanha luterana.
orar pelas autoridades, advertir as autoridades, tomar a defesa dos pobres e inválidos pelas autoridades, recorrer à autoridade do Estado na aplicação de sanções disciplinares e legais, manter a ordem social e justiça social da sociedade, e o Ministério Social ajudar os órfãos e as viúvas e os pobres. Esse era o trabalho de João Calvino ali em Genebra. Exortou para a igreja ter os diáconos, para trabalhar nos recursos financeiros da igreja e auxílio aos pobres, administrar os bens da sociedade, distribuir de forma justa e igual entre os necessitados, visitar e cuidar dos doentes e também praticar o diaconato organizado e imediatamente em ação. Hospitais, orfanatos, escolas. Foi João Calvino que criou todas essas coisas na Reforma Protestante. É tanto que recebeu muitos refugiados de perseguição religiosa com assistência médica e alimentar. Calvino intercedeu várias vezes por aumento de salários. Calvino pregava contra a especulação financeira. Calvino pregava contra a vadiagem. Calvino obrigava os vagabundos da cidade para aprender um ofício e trabalhar, senão seriam presos. Então, Calvino e os demais pastores de Genebra trabalharam bem para o bem-estar de Genebra. A influência da teologia social de Calvino sobre os puritanos e confissões de fé. Os puritanos foram influenciados porque foram autor da Confissão de Fé de Westminster e dos dois catecismos, que foram profundamente influenciados pelo ensino de Calvino, e sua teologia social não foi exceção. Então, aqui um breve histórico sobre João Calvino e tirar algumas conclusões. A teologia social calvinista está enraizada na interpretação da Bíblia Sagrada na teologia bíblica. O pensamento social de Calvino elevou a humanidade após a Reforma. Universidades, escolas, asilos foram fundados por calvinistas. E, finalmente, deve-se perguntar qual teologia social seria interessante para o Brasil. Talvez a aplicação da Bíblia Sagrada e das reformas sociais que Calvino fez em Genebra, calcadas na palavra de Deus. Muito bem, vamos agora deixar um pouco Calvino de lado e falar da teologia evolucionista. Sim, Charles Darwin, ao criar o seu livro A Evolução das Espécies, demoliu parte da igreja no século XIX. Considerada por seus fundadores e críticos como uma nova interpretação de Gênesis, a teologia evolucionista aceita o darwinismo como verdadeira ciência, que nem Charles Darwin entendia que era uma ciência, porque faltava elos perdidos para denominar essa evolução. Ele encontrou uma evolução circunscrita a regiões, microevolução das espécies, mas nunca uma macroevolução. Quanto à nossa origem, dizem os teólogos evolucionistas que Deus realmente nos criou, não como Gênesis diz, mas na forma primitiva de uma simples célula viva, argumentando que dessa primitiva e única célula viva originou-se o reino vegetal e animal. Daí para cá aceitam integralmente o evolucionismo. Teólogos católicos e reformadores da atualidade aceitam o evolucionismo. Até o Papa, no caso do Paulo VI, em declaração do L'Observatório, afirmou que os teólogos dentro da Igreja Católica deveriam ter permissão de admitir que o homem evoluiu gradualmente de algum organismo primitivo para chegar até aqui. Essa corrente teve prosperidade no meio católico e no meio protestante também. Sugere o Vaticano que os primeiros capítulos da Bíblia são interpretados figuradamente, metaforicamente, e não como ponto de vista histórico e natural. A Bíblia ensina que duas coisas, entre outras, deveriam acontecer nessa época: progresso da ciência e diminuição da fé.
como diz em Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro até o fim do tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, ao abraçar o evolucionismo, o catolicismo romano e o protestantismo se afastou da Bíblia Sagrada, devido ao progresso da ciência e à diminuição da fé. Lucas 18:8 diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A cada novo sucesso, a ciência propõe a ir um pouco mais além. E realmente tem ido. A ciência moderna planeja criar vida em laboratório, realizar clonagens humanas, selecionar genes humanos para futuras criações, em condições artificialmente preparadas. Qual é o papel da fé num contexto como este? De eugenia. Corpos congelados para serem ressuscitados no futuro. Curas de câncer e outras doenças. Genes humanos, clonagens. Isso é muito sério. Em 27 de dezembro de 1999, a revista Época publicou um artigo intitulado Racho de Deus. Nesse artigo, Marta San Juan, França, teve o objetivo de demonstrar que há lugar para a fé na ciência moderna. Em todo o seu artigo, o objetivo foi mostrar as duvidosas possibilidades de se crer somente na evolução, ou no relato bíblico de Gênesis, a respeito das origens. Sendo assim, Marta tentou evidenciar a coerência e a possibilidade de se crer numa teologia evolucionista. Segundo Marta, nessa era da interdisciplinaridade, teólogos que abraçam a ciência e cientistas que buscam algo mais do que cálculos matemáticos discutem também a integração entre os dois campos, a Bíblia e a ciência. A teologia relacional, um novo Deus do mercado. Antes de falar dessa teologia relacional, o próprio Charles Darwin, em seu livro, ele afirma que não chegou a completar todas as suas pesquisas. E a grande questão é, se o homem veio do macaco, porque existem diversas espécies de símios, ou seja, macacos, de tamanhos diminutos, até orangotangos e gorilas, que são os maiores, e pouco se assemelha ao ser humano. Por que não tem essa transição do macaco grande para o homem? Até hoje a evolução e a ciência não encontraram. Teologia relacional, um novo Deus no mercado. É interessante notar que nessa época de internet, nessa época digital, Deus é contestado, confrontado, ridicularizado. Porque, segundo eles, Deus não conhece o futuro, não controla e nem guia a história e não tem poder para fazer aquilo que gostaria. Essa é a concepção de Deus defendida por uma teologia conhecida como teologia relacional, ou ainda teísmo aberto ou teologia da abertura de Deus. Esse movimento teve início bem cedo, nos últimos tempos no Brasil, com os norte-americanos Greg Boyd, John Sanders e Clegg Pinnock. No Brasil, essas ideias têm sido assimiladas por alguns líderes evangélicos, às vezes de forma aberta e explícita. O que é que diz a teologia relacional? Deus é amor. Deus não é soberano. Só pode haver um real relacionamento entre Deus e suas criaturas se elas tiverem, de fato, capacidade e liberdade para cooperarem ou contrariarem os desígnios últimos de Deus. Deus abriu mão de sua soberania. Olha que loucura. Se ele é incapaz de realizar tudo o que deseja, como impedir tragédias e erradicar o mal? Então, a teologia relacional cria num Deus amoroso, fraco e impotente, que ignora o futuro, pois vive no tempo, é um Deus que se arrisca, é um Deus vulnerável, é um Deus mutável, é um Deus fraco
criado pelo homem. De acordo com a teologia relacional, para que o homem tenha realmente pleno livre arbítrio, suas decisões não podem sofrer qualquer tipo de influência externa ou interna. Portanto, Deus não pode ter decretado estas decisões, nem mesmo tê-las conhecidas antecipadamente. Dessa forma, a teologia relacional rejeita o conceito de soberania, poder, onisciência e onipotência de Deus. A teologia relacional traz um forte apelo a alguns evangélicos, pois diz que Deus está próximo de nós e se relaciona pelo amor para conosco. Por isso, os crentes cristais, que só creem no amor de Deus, creem que Deus não interfere em suas escolhas individuais, e esse cristianismo histórico tem apresentado um Deus impassível, distante. Por isso que ele tem que ser relacional, tem que amar o povo e tem que viver uma vida terrivelmente distante do homem. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, minha gente. Bem, é a ganância do homem, o materialismo do homem, e é interessante perceber que está em moda, até no meio reformado, no meio histórico evangélico, está enraizado essa substituição do evangelho da graça pelo evangelho da ganância. Oral Roberts escreveu um livro, How I Learned Jesus Was Not Poor. Como aprendi que Jesus não foi pobre, e pega textos do Velho Testamento e aplicam para os dias de hoje. Você é filho do rei, não tem por que levar uma vida derrotada. Pobreza é derrota, dificuldade financeira é derrota, doença é derrota. Aceite Jesus para ser rico e viver em paz, dê dinheiro para a igreja, tudo mentira. T.O. Osborne ensina em seu livro Curar os Enfermos e Expulsar Demônios que Paulo jamais esteve doente, contrariando Gálatas 4, 13 e 14, que Paulo escreve para os Gálatas dizendo que estava doente. É interessante que T.L. Osborne, no começo do ministério, se apoia em William Marion Branham, fundador da Igreja Tabernáculo, uma seita. Esta geração está incumbida, uma geração na qual Deus tem encaminhado em carne humana na forma de um profeta. Deus tem visitado o seu povo, porque um grande profeta tem se levantado entre nós. Falando de Branham, que realizaram milagres e curas. A teologia da prosperidade une o fútil aos agradável. A mistura de ganância, comodismo, materialismo, carnalidade e indecência contra a teologia divina de Nosso Senhor. Quando Deus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões a escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. 1 Timóteo 6, 4 a 11. O homem de Deus foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Referindo-se àquele parágrafo anterior. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e laço. Então, quem trouxe a teologia da prosperidade para o Brasil? As igrejas neopentecostais. Em primeiro lugar, Igreja Universal do Reino de Deus e suas subdivisões e divisões. Igreja da Graça, Igreja Verbo da Vida e outras igrejas que difundiram na América Latina a teologia da prosperidade, que é totalmente contrária à palavra de Deus. Ela surge lá no século passado, no ano de 1929, depois da grande depressão econômica e fome. Certo? Foi nesse período. E acentuou-se na década de 60 como uma resposta
a teologia da libertação. Uma resposta bem capitalista. Confissão positiva ou teologia da prosperidade. Teve sua origem na década de 40, finalzinho de 1930 para 40, tendo reconhecido como doutrina na década de 70 e se difundiu pelos evangélicos. E aí você vê campanhas para dar dinheiro, por campanha de 7 dias, campanha de 15 dias, campanha da farinha, campanha da vassoura, campanha da foto, campanha disso, campanha daquilo outro. Décadas de 80, 90, 2001 e até hoje, essa igreja está crescendo. Vou deixar um trabalho para vocês. Para vocês pesquisarem sobre a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Você me entregar na próxima aula. Teologia da prosperidade e teologia da libertação, para vocês trabalharem mais essas questões. Ok? Então vamos parar por aqui. Próxima aula, nós vamos apresentar o trabalho Teologia da Prosperidade e Teologia da Libertação. Duas antagônicos, um capitalista e outro socialista. Eu quero que vocês façam no mínimo 3 páginas, digitado, bem direitinho, bem organizado, para a gente estar trabalhando essas teologias que atropelam a vida da gente. Ok? Deus abençoe, muito obrigado. Essa parte B termina aqui. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.